É uma pena que hoje alguns irmãos e irmãs não puderam estar conosco, mas que o Espírito de Deus possa estar com eles também, guardando a vida deles, livrando aonde quer que eles estiverem. Pastor Pedro e a irmã Márcia não puderam estar conosco hoje, tiveram que ir em Maricá, na casa da filha. E nós então liberamos assim uma palavra de bênção, né? Liberamos uma palavra de bênção para eles. Vai que já deu tudo certo, queridos, em nome de Jesus, amém? Deixa eu aproveitar a oportunidade, vou chamar aqui a diaconisa Alzira, a diaconisa Nízia, a irmã Leia. Pode vir. Pode vir, Leia. Elas aniversariaram, gente. Só deram um bolo na gente, só isso só, né? O bolo, o Felipe, meu parceiro, meu amigo. Você vem com nós. É isso aí, Felipe. Felipe tá ficando mais experiente, né, Felipe? É isso aí. E as irmãs mais jovens e mais elegantes, as senhoritas de Jesus, amém? É muito bom a gente poder fazer aniversário e comemorar. Isso significa que Deus nos deu mais uma oportunidade, né? De poder glorificar o nome santo dele por mais um ano de vida. Glória a Jesus. É muito bacana isso. As irmãs estão de parabéns, ok? Sinta-se aí abraçada pela Igreja Batista Monte Carmelo. Receba o nosso carinho, as nossas felicitações, tá? Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Tá bom? Que Deus esteja guardando vocês, livrando vocês de todos os males. Não só vocês, mas toda a casa de vocês, tá bom? Né? O Filipão trouxe aí a família, a bênção, né? É isso aí. Família que caminha junto também enriquece junto. Aí você tem que estar juntinho, né, Filipão? Verdade. Amém? Vamos estar orando pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor, te louvar por esta oportunidade renovada, quando teu filho, as tuas filhas completam mais um ano de vida na tua presença, Senhor, e escolheram, ó Deus, esse domingo que temos como dia do Senhor, para estarem aqui recebendo essa oração. Pai, que o Senhor, o Deus que cuida, o Deus que protege, que alimenta, que livra de mal, que abre porta, o Deus que cria conexões e oportunidades, continue, Senhor, com a tua mão de poder estendida sobre o teu filho e sobre as tuas filhas, Senhor. Nós declaramos que do céu recebam bênçãos sem medida, recebam saúde perfeita para o corpo físico, que o Senhor encha a vida deles de bênçãos espirituais. Muito obrigado, Senhor, por escrever o nome deles no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, por eles serem moradas do teu Espírito, Senhor. Nós oramos, Senhor, profetizando toda sorte de bênçãos espirituais sobre a vida do teu servo e das tuas servas, que o Senhor possa estar acrescentando dias e dias, com muita saúde, com muita paz e com muita prosperidade. Nós, a Igreja Batista Monte Carmelo, Senhor, nos alegramos, Deus, com essa oportunidade de poder comemorarmos mais um ano de vida com o teu filho e com as tuas filhas. Muito obrigado, nós te oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, olha pra cá, muitas felicidades, tá? Parabéns para vocês, tá bom? Você também, que bênçãos recaiam de Cristo sobre a vida de vocês, e que essa bênção não pare aí, contagie toda a sua casa, tá bom? Deus abençoe, tá? Amém. Glória a Jesus. Pode aplaudir a Jesus pela vida dos irmãos? Isso, com alegria, com celebração, com festa. Amém, queridos? Meus irmãos, nós estamos aqui porque nós viemos falar de uma pessoa, e essa pessoa ela é muito importante para nós.
Essa pessoa que nós iremos falar hoje, ela sempre procura fazer o que há de melhor para cada ser humano. Nós vamos falar de Jesus. A Bíblia relata Jesus de Gênesis a Apocalipse. Por isso que a Bíblia, ela é cristocêntrica. Se na ministração, se na pregação, o nome de Cristo não for glorificado e exaltado, o camarada ele precisa rever seus conceitos, porque Jesus ele é o tema central da Bíblia. Ele está em Gênesis, em Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, ele aparece, ele se revela. E hoje ele também está no nosso meio, porque a Bíblia no livro de Apocalipse diz que o Senhor ele passeia no meio da igreja. Então ele está aqui conosco nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Então ele está. É por isso que eu vivo sorrindo, porque aonde eu vou ele está comigo. Por isso que ele é sempre a minha força e a minha alegria. Não importa as circunstâncias, o importante é que ele está sempre com a gente, né? O salmista declarou isso, o próprio Senhor Jesus confirmou isso quando ele, né, dizendo ali e falando para o povo acerca da grande comissão: eis que estou convosco todos os dias. Querido, não é de segunda a quinta, não é só seis dias, são todos os dias que ele caminha com a gente, são todos os dias que ele está conosco, são todos os dias que ele faz a gente andar, que ele faz a gente crer, que ele faz a gente prosperar, são todos os dias. O salmista fala: o Senhor, ele é o meu pastor e ele não me falta. Ele nunca vai faltar para a gente. Pode faltar o amigo, pode faltar o patrão, pode faltar o trabalho, pode faltar alguma coisa, mas Cristo ele não falta. Ele é perfeito, ele é bom, ele é maravilhoso e extraordinário. Glória a Deus, amém? O profeta Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Enquanto o mundo promove guerras querendo paz, Cristo é a verdadeira paz para o nosso coração. Não precisa de fazer guerra para trazer a paz, só precisa de trazer Jesus para a nossa vida, para nós caminharmos debaixo dessa paz. É uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que o mundo não conhece. Mas nós que somos a igreja de Jesus, a igreja poderosa nessa terra, que caminhamos não por vista, mas por fé, nós entendemos que o Senhor, Ele é a nossa paz. Amém? O mundo está aí, ó, esperando a terceira, quarta guerra mundial. A igreja espera, se prepara para a volta do Cordeiro. Aleluia. Enquanto uns estão se preparando para atacar outro país, enquanto uns se preparam, né, com toda a sua estrutura de guerra, a igreja está preparada para se encontrar com o noivo dela nos ares. Aleluia. E essa é a nossa esperança, de que aquele que prometeu que viria, porque quem prometeu é fiel para cumprir, queridos. Então, sabe, não vamos baixar a guarda, nós vamos caminhar de fé em fé, e caminhando de fé em fé, também caminharemos de
glória em glória. Quem está comigo, diga amém. Amém? É de fé em fé e de glória em glória. Não importam as circunstâncias. O importante é que quando o Senhor está conosco, não existe, querido, guerra perdida, ok? E muitas das vezes não precisaremos nem sair para a batalha. Ele vai lá e vence tudo por nós, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é Deus forte. Amém, queridos? Meus irmãos, alguns adjetivos aqui, quando o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele diz que todo o principado está sobre os ombros, todo o governo está sobre os ombros de Jesus, mas isso não é desde vamos dizer, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo vir. Isaías já estava profetizando que ele viria, mas a primeira profecia bíblica está em Gênesis no capítulo 3. O próprio casal ouviu Deus falar, dizer e declarar esta profecia. É o protos evangelho. Pastor, o que é protos evangelho? Significa que é a primeira profecia que havia de vir um redentor para salvar a humanidade. Então o proto evangelho, a primeira mensagem, a primeira profecia acerca do Messias. O casal que tropeçou foi o mesmo casal que ouviu esta profecia, Deus falando. Por quê? Porque Deus ele ama o ser humano. A única coisa, a última coisa que Deus quer é ver a gente longe dele. Deus nos quer perto dele, próximo dele. Deus nos quer juntinho dele, para que possamos depender totalmente, somente dele. Porque tudo que nós fazemos vai voltar para o Senhor. Não é isso que a Bíblia declara? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo que a gente faz volta para Deus, porque tudo vem de Deus. E tudo que nós temos são concessões, não é nosso. Existe um dono, nós estamos apenas administrando por algum tempo. É uma concessão que Deus deu, um dom. E é concessão, porque o dom não é teu, é de Deus. A fé que nós temos, que a igreja tem, de poder enxergar coisa que o homem no seu natural não enxerga, é um dom, não é teu, é de Deus, ok? Pela graça sois salvos mediante a fé, mas isso não vem de vós, isso é dom é tudo de Deus. Pastor, eu tenho, Deus me revela e tal, não é seu, a revelação não é sua, é do Senhor, Então Isaías aqui ele vai profetizar um Messias. Todos os profetas falaram da volta desse Messias. Todo o livro de Gênesis e Apocalipse vai declarar que o rei está voltando, que nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o rei. Mas por que Cristo vem com poder e com grande glória? Isaías diz que todo o poder estava sobre os seus ombros, toda a autoridade, e que ele seria maravilhoso conselheiro, ou seja, ele é maravilhoso e ele dá bom conselho. E quem ouve conselho de Deus, diz a Bíblia, que sábio é. Quem ouve conselho, sábio é. E ele não é só conselheiro, mas ele também, ele é maravilhoso, querido. Olha o que ele fez por nós, se entregando na cruz do Calvário, para nos conectar de novo com o Pai. Nós estávamos órfãos, éramos órfãos, mas agora nós temos a paternidade de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós temos um Pai que cuida da gente. Hoje nós temos um Pai
Pai que quando a gente chamar por Ele, Ele estará sempre pronto para ouvir o seu filho e a sua filha, mas não só ouve, Ele responde, Ele socorre, Ele ajuda, Ele levanta, Ele limpa, Ele purifica. Aleluia! É esse Deus que eu estou falando. É dessa mulher que iria nascer e o seu nome seria maravilhoso, o seu nome seria Conselheiro, Deus forte. Queridos, não existe ninguém mais forte que Deus. Por quê? Porque não existe, ponto final. Não tem como, não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha, não tem. Por quê? Porque Deus é soberano, querido. A gente tem que reconhecer a soberania de Deus. Ele é lindo, maravilhoso, Ele é conselheiro, mas Ele é Deus forte, querido. Ele é general de guerra, Ele sempre venceu, Ele nunca perdeu uma batalha, porque Ele é forte, isso é um atributo dEle. Onipotente é um atributo dEle, só Ele tem isso. Onipotência, ou seja, todo o poder emana de Deus, todo o poder vem de Deus, querido. Se você tem poder, não é teu, é dele, porque tudo vem dele e voltará para ele, Mas Ele não é só Deus forte, Ele também é Pai da eternidade, queridos. Aleluia! Antes de existirmos, Ele já era. Ele não foi criado porque Ele é eterno. Deus não existe. Ele diz: eu sou. O eu sou me enviou a vós. Foi o eu sou que mandou eu vir aqui para você libertar, liberar o povo, para o povo adorá-lo no deserto. Qual é o nome dele? O eu sou. Porque Ele não tem princípio e nem fim, simplesmente Ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade, querido. Foi Ele quem criou todas as coisas. No início o mundo era sem forma, a terra era vazia, havia trevas, não existia vida, mas pelo poder do Deus maravilhoso, Conselheiro, pelo poder da palavra desse Deus forte e desse Pai da eternidade, Ele achou por bem criar céu, criar terra e depois preparar tudo e colocar o homem na terra para que o homem pudesse ter uma comunhão com Ele, para que o homem pudesse confiar plenamente nele, para que o homem pudesse buscar tudo o que precisa nele, querido, porque Ele é fonte de todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. Não só é o Pai da eternidade, mas também é o Príncipe da paz, querido. A gente acabou de ouvir aqui um testemunho da pastora Cátia, que foi curada de câncer. O negócio dela, a biópsia dela deu inconclusiva até o final, mas passou por todo o procedimento, teve que passar por todo o procedimento. Por quê? Porque no final, meu irmão, ela estaria contando o que Deus fez na vida dela. O nome do Senhor foi glorificado na vida dela, foi glorificado na vida dela. As pessoas que estavam passando pelo mesmo problema dela, chamavam ela para buscar conselhos com ela. Como você está reagindo? Como você está suportando? Me orienta, porque eu estou ficando louco, eu não estou aguentando, estou quase morrendo. Para mim eu estou quase suicidando. Não, calma, porque no fim vai dar tudo certo, Deus será glorificado. Então, é a paz, querido, no nosso coração, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às vezes a alguma tragédia, a gente sabe, o Senhor tem o controle de todas as coisas, Então, no princípio de tudo, o Senhor fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Até então era apenas um boneco de barro,
um boneco sem vida, inanimado, não tinha vida, mas Deus soprou a vida dele nesse boneco, e esse boneco tornou-se homem, alma vivente. E Deus fez o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Não que o homem era um Deus, mas está falando, né, da santidade, da verdade, do caráter de Deus, que Deus é bom, Deus não é ruim. Depois Deus viu que não era bom que o homem andasse só, fez uma companheira para ele, Eva, né? E um dia a dona Eva, ela estava, não sei se estava um pouco ociosa, ela saiu, né, e foi por um caminho, e ela avistou então uma árvore que ficava no meio do jardim. No início, Deus fez um jardim para o homem morar, e foi desse jardim que o homem preparou tudo, que Deus preparou tudo com muito carinho, com muito amor. Não faltava nada para a família. Deus tinha dado autoridade, poder, governo. Este governo que está sobre Jesus, Deus tinha colocado também sobre Adão. Você vai governar tudo. Cuida, trabalha e governa. Você tem o governo, você tem a legalidade, a autoridade dada por Deus, Adão. Então Adão, né, ele mandava ali naquele lugar. Aquele lugar era daquela família. Mas um dia a família tropeçou. Um dia a família criou uma ruptura, uma cisão. Essa família, ela quebrou a confiança de Deus. Quando Eva, ela ouve a voz do inimigo, quando ela deixa a voz do inimigo entrar no coração dela, querido, o inimigo, ele é sutil, ele é sagaz, ele é maquiavélico. E olha que no início ele usou a palavra de Deus, mas no meio da conversa, quando Eva estava quase, acreditando que ele estava falando a verdade, então agora ele vai falar uma mentira como se fosse uma verdade. Então ele vai enganar, ele vai seduzir a dona Eva, e a Eva então toca onde não deveria ter tocado. Ela olha e sente o desejo de comer, porque o inimigo falou: olha, se você comer do fruto que Deus disse para você não comer, os seus olhos serão abertos, você terá o conhecimento e será igual a Deus. Aí a gente vê 3 pontos importantes que a gente não pode cair nessa cilada. É a cobiça, é a soberba, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Quando isso entrou no coração de Eva, simplesmente ela tocou onde não deveria ter tocado. E ela come, e ela não só come, mas ela também dá para Adão, e Adão também come. E o Deus que criou essa família perfeita, linda, um dia, quando eles comem, eles descobrem que estão nus, porque até antes de tocar no fruto proibido, de mexer aonde não deveria ter mexido, antes eles andavam nu e não se envergonhavam. Essa palavra envergonhar quer dizer eles andavam nu e não tinham pecado, não tinha malícia, não tinha nenhuma maldade. Mas agora ela desobedeceu, ela quebrou a confiança de Deus, o casal, não só ela como casal. E agora Deus vai procurar e dizer: Adão, Adão. E Adão e Eva descobriram que estavam nus, e ficaram com vergonha e fizeram folhas para cobrir a sua nudez. É sempre assim, queridos. O homem vai querer sempre cobrir a sua nudez, mas não tem como o homem cobrir a sua nudez. A nossa nudez é coberta através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário.
Os nossos pecados são apagados, são cobertos somente pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não tem como o homem tentar dar um jeitinho de cobrir o seu pecado. Deus derramou o sangue do seu Filho para isso, para perdão de pecados. Agora Deus vai procurar Adão, dizendo: Adão, onde tu está, cara? Adão, cadê você, meu? Quero falar contigo. Mas Deus já sabia. Mas Deus não estava chamando aquele Adão desobediente. Deus estava querendo falar com aquele Adão que ele colocou no lugar de delícias, que é o jardim do Éden. Ele queria falar com aquele Adão sem maldade, sem pecado. E o homem então responde: ah, Senhor, tive medo da sua voz. Olha só, quando o homem está no erro, quando o homem está em pecado, só de ouvir a voz de Deus, ele vai tentar sempre se esconder. Vai tentar sempre, criar um jeitinho e fugir da presença do Senhor. Então, todos nós conhecemos muito bem a história. Deus, ele julga, Deus conversa, aconselha, dá orientação e dá o julgamento. Foram expulsos do jardim do Éden. Por quê? Porque quebraram a confiança. Quando nós quebramos a confiança com Deus, queridos, a gente se distancia do Senhor. Só existe uma coisa que afasta Deus do homem, chama-se pecado. Isaías 59 diz, 2, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos salvar. Mas o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, é a maldade, é a maledicência, é a malícia. Então o diabo usou uma mulher para quebrar essa comunhão, para destruir esta comunhão que eles tinham com Deus. E Deus agora, em Gênesis 3,15, vai usar, como eu falei aqui, o protos evangelho, ou a primeira profecia que haveria um redentor. Ele falou para a serpente: você usou a mulher para causar um dano muito grande, e eu vou usar uma mulher para pisar na tua cabeça e esmagar a tua cabeça, porque a profecia é essa, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente iria lhe ferir o calcanhar, mas ele pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Então, o que deu errado lá no Éden, aqui o profeta, aqui o próprio Deus já está anunciando: eu já preparei tudo. Tudo está no meu controle. Eu amo o homem, eu amo a humanidade, e eu quero me achegar à humanidade. Então Deus sempre criou meios para poder habitar no meio do povo, para estar com o povo, para falar com o povo, para dar conselhos para o povo. Deus ama, querido, a humanidade. Deus ama a nossa vida. Ele nos amou tanto, que a pastora leu aqui, que ele amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no lugar de morte, no lugar de separação, no lugar que o homem saiu do caminho, no lugar que o homem quebrou a confiança, Deus agora está restaurando a confiança, entregando um novo caminho,
Deus agora está restaurando tudo na cruz do Calvário, porque o Calvário, querido, ali está Cristo, que morreu, mas ressuscitou, porque na cruz do Calvário aponta para a vida eterna, a cruz do Calvário aponta para a reconciliação com Deus, a cruz do Calvário mostra a graça de Deus, a cruz do Calvário vai mostrar um Jesus Cristo que perdoa o pecado da humanidade. Tudo na cruz do Calvário. O que um dia foi quebrado lá no jardim do Éden, agora está sendo restaurado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele veio para isso, ele veio para organizar, ele veio para preparar um povo, para morar com o Senhor. No jardim, o homem ele habitava ali no jardim, porque Deus fizera o jardim para o homem morar, para o homem habitar com toda a estrutura. E Jesus, no livro de João, no capítulo João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus Pai, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois estou indo para lá, pois eu vou preparar lugar para onde estiver eu, vocês também possam estar. Então ali no jardim Deus fez um lugar de habitação para a família. Aqui em Cristo Ele está preparando moradas celestiais para a igreja. É um novo tempo, será um novo recomeço. Nós veremos e ouviremos Deus como Ele o é, porque a Bíblia diz que tudo será restaurado para a glória do nome de Jesus. O mesmo Isaías que profetizou que nasceria um menino, que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o mesmo Isaías, queridos e queridas, que também profetiza que haverá um novo tempo. Glória a Deus, aonde a ovelha estará pastando junto com o leão, vai voltar tudo à sua originalidade, porque ele foi preparar. O João, ele teve uma revelação na ilha de Pátimos, queridos. O inimigo colocou o João para lá, dizendo: João, tu é o pastor da igreja, tu é o cara que gostava muito de Jesus, gostava muito de você, então eu vou te jogar dentro de um tanque de óleo fervente, de azeite fervente. Jogaram e imergiram João, o homem, o servo do Senhor, João, o evangelista, o pastor, aquele que cuidou de Maria, aquele que estava aos pés da cruz junto de Jesus, quando todos os seus discípulos já tinham fugido, Pedro tinha negado, Judas tinha traído, outros não conseguiram ficar, somente João estava ali aos pés da cruz. E Jesus olha para João e diz: João, agora é tua mames, cuida dela. E João cuidou da mãe de Jesus, de Maria, como se fosse a sua própria mãe. E agora ele vai ser julgado, sentenciado, porque está pregando o amor, porque está pregando o Salvador, porque está pregando um que veio perdoar pecado, porque está pregando um que cura as enfermidades, que faz paralíticos andar. Está agora sendo sentenciado, como foi Paulo, como foi Silas, como foi Pedro, como foram os apóstolos, porque eles, eles destruíam todo aquele cenário de confusão, de bagunça e de magia negra. Eles falavam a verdade. Quando as pessoas conseguiam entender a verdade, elas largavam todas as suas mentiras, queimavam todos os seus livros de magia, de encantamento. Uma menina que tinha um espírito de adivinhação, que trazia lucro para o seu patrão ficou muito bravo, porque Paulo libertou aquela menina daquele espírito do engano. Então eles falavam a verdade, eles libertavam pessoa, curavam pessoa, anunciavam a volta do Cordeiro, dizendo: ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por causa disso eles foram sentenciados.
e João foi jogado num barril fervendo de azeite, diz a história. Mas ele saiu ileso. Como não conseguiram matar, colocaram ele numa ilha chamada Patmos, que humanamente falando era impossível, não tinha como a pessoa fugir, não tinha. Ele iria ser exilado e ali seria o fim de João. Mas ali aonde o inimigo pensou que seria o fim de João, ali onde o inimigo pensou que João estaria esquecido, o céu desceu e falou com João: João, olha, escreve aqui o que eu vou te mostrar, o que eu vou te falar. E as maiores revelações de Deus, quem escreveu na ilha de Patmos foi João, este mesmo homem. E o livro de Apocalipse, querido, é o livro que mais fala da volta de Jesus, é o livro profético, é um livro, sabe, escatológico, fala de eventos que vão acontecer, fala de eventos, de coisas que vão acontecer. A igreja vai ser arrebatada, o anticristo vai reinar aqui na terra, a igreja está lá no milênio com o Senhor e vai falando de tudo, de toda a estrutura. É muito bacana o livro de Apocalipse. Então, queridos, o inimigo pensou que ia acabar com João, que nada, Deus deu revelações para este homem. Ainda escreveu o livro do Apocalipse, a maior das revelações, coisa linda. E ali ele fala que haverá, já está terminando, que vai descer do céu uma nova Jerusalém adornada, e o próprio Deus será o nosso rei, e nós seremos os seus servos, queridos, e habitaremos com ele para toda a eternidade. Meu Deus, a hora passa e nem deixa a gente falar. Está certo o relógio? Que horas tem, gente? Está dando 7 horas ali, tá bom. Ah lá, gente, vai dar 7 horas. O relógio está maluco, não está? Meu Deus, quebra esse relógio, tem que orar pelo relógio. 10 para as 8? Jesus, que maravilha. Parei por aqui. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tudo que deu ruim lá no Éden, tudo que deu ruim lá no Éden, deu bom na cruz do Calvário. Amém? Tudo que deu errado no Éden, deu bom na cruz do Calvário. O homem caiu no Éden. No Calvário, o homem conquistou a vitória da igreja. A ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor para todo o sempre. Quem pode aplaudir a esse Jesus maravilhoso? Lindo! Oh, glória! Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e tem muito poder. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo tem poder. Ele tem poder, querido, para curar, para renovar, para restaurar. E essa noite ele pode tocar na sua vida, na vida do seu filho, onde ele estiver. Nós não podemos duvidar do que Deus pode fazer ao nosso favor, porque enquanto nós estamos aqui dizendo que Ele é Senhor, que Ele é o Messias, o Filho de Deus, que Ele vai vir para nos buscar, enquanto nós estamos crendo, querido, com o nosso coração fortalecido, com a nossa fé ativada, nós estamos queimando de fogo aqui do Espírito Santo. Enquanto nós estamos aqui assim, o Senhor está lá, cuidando da nossa casa, guardando a nossa vida, livrando de todos os males, queridos. Só porque nós estamos aqui, Ele está lá guardando. Ele está operando coisas grandes e firmes que não sabemos. Por isso a Ele a honra e a Ele a glória. Meus irmãos, hoje nós queremos também agradecer ao Senhor por poder participar do corpo e do sangue de Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele chega na igreja de Corinto e ele vê uma desordem. Ele vê uma desordem, né? Por isso que a ceia no hebraico é sedar, que quer dizer ordem.
Então ele vai colocar ordem aonde está a desordem. Ele vai acertar o que está errado. Ele vai trazer um alinhamento do céu para a terra e dizer: olha, o modelo é esse. Não é você tomar muito vinho, não é você comer muito pão. Quem tem fome, que tem muita sede, faça isso na sua casa. Aí ele então faz o cerimonial. Ele fala assim: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Consequentemente, após haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comemos o pão e tomamos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, Cristo está voltando. Por isso nós precisamos estar preparados para a volta do Cordeiro. A gente tem que esperar, mas a nossa espera é uma espera alinhada, é uma espera preparada. Temos que estar com azeite na botija, para não faltar a graça, para não faltar a presença dele, porque quando ele nos chamar, querido, nós vamos subir em nome de Jesus. Nós vamos estar com ele para toda a eternidade. Amém? Esse pão que os irmãos vão comer, esse suco que os irmãos vão tomar, são símbolos do que aconteceu na cruz do Calvário, aonde recebemos perdão para os nossos pecados. Lá no Éden, o homem, ele se afastou de Deus. Através do sangue, nós nos reconciliamos na cruz com Deus. Então, Cristo, ele é a justiça de Deus na nossa vida. Por isso nós somos justificados por meio da fé. É que Cristo na cruz do Calvário, ele é a justiça de Deus para toda a humanidade. Por isso que todos que olharem, crerem e receberem, confessarem seus pecados, receberão a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Orar aqui, porque esse pão ele foi fabricado, de uma indústria, o suco da mesma forma. Então vamos orar e abençoar em nome de Jesus. Senhor, nós oramos abençoando o pão que será ministrado, o suco da uva que será ministrado pela tua igreja. Nós oramos abençoando, consagrando exclusivamente para ti, Senhor. Senhor, quer comamos, ou quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória do Senhor. Então, Senhor, quando o meu irmão tomar o pão, quando o meu irmão tomar o cálice, que haja, Senhor, um avivamento, que ele seja cheio do fogo, que ele possa queimar diante da tua presença, que o coração dele possa ser incendiado, Senhor, para ganhar almas para o teu reino, que ele possa, Senhor, queimar diante de ti aqui neste lugar, hoje, neste momento, Senhor, para poder servir ao Senhor da melhor maneira possível, Senhor. Que seja edificado ele ou ela, Pai. Nós oramos, consagramos e abençoamos alimentos que compõem a tua mesa no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vem cá, pastora Cátia. Nós vamos convidar o casal, a diaconisa Nízia e o diácono Gilmar, para poder estar servindo a noiva de Cristo. Oi.
corpo e o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja edificado em nome de Jesus. Seja fortalecido em nome de Jesus. Receba. Ainda será muito pouco comparado ao que é por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Receba o corpo e o sangue de Jesus, perdoador de pecados, justo e verdadeiro, o sol da justiça, unigênito do Pai, primogênito entre os mortos, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou, todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa e o ômega, o princípio e fim, o primeiro e o derradeiro, Jesus, o Salvador da humanidade. Seja adorado, Jesus. Seja glorificado, Senhor, meu Deus. Eu fizer, ainda será muito pouco. Sangue do Cordeiro, sangue de Cristo, depois o sangue de Jesus. Meu Deus. Oh glória, maravilha de Deus. Todos receberam? Todos receberam? Amém? Beleza? Amém? Todos receberam? Ok? Pastores são corpo de Cristo, sangue da nova aliança. O sangue foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças e partiu e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto todas as vezes que me reunides em memória de mim. Comamos todos em nome de Jesus. Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Receba renovo, avivamento, poder de Deus. Aleluia! 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 Adore ao Cordeiro, glorifique ao Senhor. Essa pode ser a última ceia. Meu Deus. Foi na cruz, querido. Ele derramou o seu sangue por mim, por ti. Meu Deus, oh, tetelestai, foi pago, está quitada a dívida, fomos libertos, terminou o nosso tempo de escravidão, foi na cruz do Calvário que recebemos perdão dos pecados, foi na cruz que recebemos o amor de Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Do alto a baixo. Meu Deus. Meu Pai. Jesus. Meu Deus. Adorado seja o teu nome, Jesus. Oh glória. Aramai,
Oh glória! Saramantore, Aramai, Como Sere, Calamar. Papai, maravilhoso! Te amamos, Jesus, te adoramos, Jesus, te louvamos, Senhor. Meu Deus, meu Deus. Semelhantemente, após haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Irmã Elisa, Pai do Senhor, tudo bom contigo? Oh. Quer cear conosco? O mestre está te chamando, vem cear. O mestre chama, vem cear. Espera a irmã Elisa aí, ó. Amém. Benção. Amém, irmã Elisa. Deus abençoe. Nós já ministramos o pão. Segundo o corpo, você não pode tomar o pão. Amém. A irmã Elisa é a bênção. A nossa irmã em Cristo. Deus abençoe a vida dela. Amém. A Bíblia diz, né, que devemos esperar uns pelos outros, né? Você está em comunhão com o seu irmão, está brigadinho aqui? Não, né? Pelo amor de Jesus. Esse sangue, esse suco simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Esse suco é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão dos pecados da humanidade. Foi o sangue que nos limpou, que nos aproximou de Deus, que apagou nossos pecados e quitou a nossa dívida. Quando o Senhor diz está consumado, era a mesma coisa do que um grego estivesse falando para uma pessoa que estava pagando o imposto. Pagou o imposto, ele declarava ali no selo. Ele selava tetelestai, dizendo: a tua dívida está quitada, foi tudo pago. Quando o escravo fazia algum tempo, o tempo que ocorria de ser livre, ele escrevia tetelestai, está livre. Cristo fez isso por mim, Cristo fez isso por você, na cruz do Calvário, quando ele disse: tetelestai, está consumado, está pago, está. Aleluia. Eu paguei a dívida que era contra vocês. Amém? Olha para essa pessoa que está do lado. Eu disse: olha, eu tenho comunhão com você. Eu vou tocar o cálice para o pastor. Eu tenho comunhão contigo, pastor. Está em comunhão com ele? Irmã, eu tenho comunhão contigo. Amém, Jesus. Eu tenho comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Eu tenho comunhão com a igreja. Eu tenho comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Bendito seja Deus e Pai de Jesus, o nosso Senhor. Deus da aliança. Deus misericórdia. Deus que visita rios e ações. Deus que libera a palavra para a igreja conquistar, limpar, vencer. Oh Deus que prepara a igreja para se encontrar com Ele na glória. Aleluia. Oh glória. Meu Deus. Te louvamos, Senhor. Amém, queridos? Alguém sem o cálice aí, todo mundo no cálice? Ok? Bebamos para a edificação do corpo de Cristo. Bebamos todos, bebamos. Em nome de Jesus.
Meu Deus. Aleluia. Nós queremos agradecer ao Senhor por vocês que nos prestigiam. Bom, e queremos agradecer também as pessoas que nos acompanham, pela rede, no YouTube. Que Deus abençoe você e a sua casa. Vocês são bênçãos para a nossa vida. Estamos sempre orando por vocês. Amém? Se você ainda não é da fé, acredite comigo. Existe um céu que foi preparado para você. O inferno não foi preparado nem para você, nem para a sua família. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, seus demônios. Para você foi preparado para moradas celestiais. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o máximo que ele fará. Deus abençoe. A irmã Elisa, a mãe do Felipe, irmãos, Deus abençoe a casa, amém? Queridos, vamos agora estar ofertando ao Senhor, em nome de Jesus. Se você trouxe a sua oferta, eu sei que você deu uma oferta para Deus, eu sei. Mas se você trouxe a sua oferta, a sua semente, nós queremos profetizar que a terra é fértil e você vai colher a 30, 60 e a 100 por um. Isaac, ele semeou e ele colheu 100 por um. Você vai semear e vai colher 100 por um. Deus vai abrir portas, oportunidades. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua família com saúde, com paz, com prosperidade. Deus vai derramar unção, poder. Ele vai te dar crescimento, vai te dar revelação. Ele vai te fortalecer. Deus pode. Ele é maravilhoso. Ele é o único, queridos. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a fé dos irmãos. Estamos caminhando e não vamos parar. É 100% positivo, pastor Anderson. Aleluia. Ninguém vai segurar a igreja. Ninguém pode parar quem Deus levantou. Fora de mim não há outro Deus. Não há Deus além de mim. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Gente, eu só passar aqui um relatório aqui. Tivemos um trabalho missionário ontem ali em Caxias. Pode sentar, 5 minutos no máximo. Tivemos um trabalho missionário ali em Caxias, né? E o relatório do pastor Pedro foi um relatório de bênção, de vitória. Um homem entregou a sua vida para Jesus. O pastor não está aqui, meus irmãos. O importante é que ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Não importa se vai ficar aqui, se vai ficar lá. O importante é nós levarmos a luz para aqueles que estão em trevas. O importante é nós levarmos o alimento para o faminto e para o sedento de Deus. As pessoas estão com fome e com sede de justiça, e a igreja tem o pão, a igreja tem a água, a igreja tem o leite, querido. A igreja tem o alimento para poder saciar a fome do faminto, para tirar o homem das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. E foi isso que aconteceu ontem, queridos. Deus fala: olha, uma alma salva vale muito mais do que o mundo todo perdido. Então é muito importante esses cultos no lares, tá bom? Se você quiser um culto no lar, fala com a gente, fala com os pastores, fala com a diaconisa, fala com o teu irmão do teu lado aí: pastor, eu quero um culto na minha casa. Como é que é? Gente, nós vamos chegar lá, nós vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos cantar e vamos embora. Não se preocupa com nada. Se preocupa só em abrir a porta e deixar Jesus entrar conosco, porque nós vamos levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de amor. Nós vamos profetizar que o Senhor, Ele é aquele que Ele refaz. Ele refaz. Ele é o oleiro. Ele não joga o vaso fora. Ele faz do vaso quebrado um vaso novo.
Ele faz um vaso novo. O verbo no hebraico iassar quer dizer moldar ou modelar. É Deus dizendo: eu faço e refaço. Eu faço e refaço. Amém? Então, queridos, você que ainda não recebeu não teve essa oportunidade da igreja, estar na sua casa ou na casa de um vizinho, comente com o vizinho seu, fala com o vizinho, com certeza ele vai querer, tá bom? A gente quer entrar nas casas, a gente quer levar a preciosa semente, ok? E somos nós que temos isso para eles. Existem famílias que estão sendo destruídas, perseguidas. Existem pessoas que têm síndrome do pânico, que é a síndrome do medo. Tem pessoas que estão em depressão. Tem pessoas que estão possessas por espíritos imundos. Cadê essas pessoas, pastor? Estão em casa. A igreja apostólica, Jesus falou: vocês vão de 2 em 2, de casa em casa, cura o enfermo, repreende o espírito imundo e diz: é chegada a voz do reino de Deus. Se a gente fizer isso, a gente está cumprindo o mandamento do Senhor. A gente está amando o próximo e estamos levando, o ide de Jesus, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Depois eu vou conversar com o pastor Pedro se tem alguma coisa marcada, que ele foi para Maricá, não falou comigo, mas se tiver algum ajudamento eu passo para o grupo lá na igreja, tá bom? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a todos nós, nossos filhos, toda a nossa casa, a nossa parentela. E pode acreditar, essa semana vai ser linda, vai ser extraordinária, amém? Em nome, vai ser uma semana muito boa, ok? Vamos ficar atentos, vigilantes, para não ouvir vozes estranhas. Eva se distraiu e ouviu vozes estranhas, e isso trouxe morte para a vida dela. Então, vamos receber vida do Espírito Santo falando conosco. Vamos discernir a voz, ok? Se for confusão, se for guerra, se for briga, se for maledicência, não é a voz de Deus, porque de Deus emana coisa boa, porque Deus é bom e dele só se extrai coisa boa, querido. A gente não pode trazer nada de ruim e dizer: foi de Deus, porque Deus é bom. É a essência dele, ok? Então vamos nos conectar com Deus, vigiar e vamos profetizar a palavra. Vamos fazer com que pessoas recebam a verdade em seus corações e que vivam felizes e que tenham a verdadeira paz que é Jesus em seus corações. Vamos ficar de pé? Congresso das Mulheres. Qual dia? 25 e 26 de novembro. De outubro, desculpa. Novembro é aniversário da igreja. Então, 25 e 26 de outubro, nós temos o congresso das meninas. Então, as irmãs da igreja têm que convidar, ok? Se vocês têm que trazer um povo para poder ouvir aqui, as duas pastoras que estarão ministrando, a missionária e a pastora, que vão ministrar, que vai ser bênção. Amém? E 15 e 16 é aniversário da igreja, Esse negócio de data, meu irmão, tô fora. De novembro, 15 e 16, Jubileu de Ouro. Gente, são 50 anos de organização de igreja, porque se for contar, são 60 anos de existência essa casa. Então veja, que muitas pessoas não acreditavam que ia durar 10 anos, outras não acreditavam que ia durar 2 anos, outras não acreditavam que ia passar de 30 anos, já são 60 anos. O que Deus levantou, o homem não pode cair. O homem não pode derrubar, não pode destruir. Se foi Deus que levantou, só Deus pode jogar por terra, se Ele quiser. Mas enquanto Ele estiver com a mão dele nesse lugar, será chamada casa de oração, será chamada casa de profetas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Os homens quando que é dos homens? Congresso dos homens? 22 e 23 de novembro, ok? Uma semana depois do aniversário da igreja. Que igreja festiva, Glória a Deus. Porque a igreja, o povo de Israel também é um povo festivo, Sempre comemorando alguma festa. Que Deus abençoe você, querido e querido do Senhor. Vamos orar.
agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso, tá bom? Leva aí o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso respeito, que Deus abençoe vocês. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós nos rendemos diante da Tua Majestade Santa, reconhecendo a Tua soberania, o Teu amor, a Tua graça e as Tuas tão grandes misericórdias, Senhor. Pai, as Tuas tão grandes misericórdias são o fato de não sermos consumidos, ó Deus. Muito obrigado por nos amar, muito obrigado por nos aceitar, muito obrigado por perdoar nossos pecados, escrever nosso nome no livro da vida. Muito obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Muito obrigado porque o Senhor abençoa a nossa entrada e também abençoa a nossa saída. Então nós Te louvamos e pedimos a bênção do Senhor, um bom sono, um sono reparador. Já declaramos e profetizamos uma extraordinária semana no nome de Jesus. Nós assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós que guardamos a Cristo dos ares, hoje e sempre. Todos digam amém. Olhe para o teu irmão e diga: foi bom você ter vindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma boa noite com Jesus.